pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem mais um Livros Lidos de 2016, hoje os números 41 a 45. Então vamos logo começar com os livros e o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é Going the Distance, da Juliana Keyes. Esse livro é um romance adulto, ele conta a história da Olivia que tá meio perdida na vida e resolve aceitar um emprego na China ensinando inglês para crianças chinesas. Mas logo que ela chega lá, ela percebe o erro dela, porque ela não entende nada do que as pessoas estão falando com ela e as pessoas não entendem nada do que ela tá falando, e ela passa, na verdade, a maior parte dos dias dela na casa dela assistindo DVDs na cama. Mas um dia ela conhece o Jared, como os dois são um dos únicos americanos que tem lá naquele lugar, e eles se sentem meio que atraídos um pelo outro, um relacionamento inevitavelmente começa a se desenvolver. Eu achei que foi um romance bem legalzinho, é bem interessante por causa dessa mudança de cenário, por se passar na China. Eu gostei muito da Olivia, eu achei que ela era uma protagonista que sabia exatamente o que ela queria, e ela era decidida e ela era forte. A única coisa que eu não gostei do livro todo foi que a autora resolveu usar aquele clichêzão de que o cara tem aversão a compromisso pra criar o conflito de por que os dois não podem ficar juntos. Eu achei ele assim como um herói meio básico, meio insípido por causa disso. Então esse clichêzão aí meio que fez o livro perder um pouco do brilho pra mim. Mas uma coisa que é muito legal é a forma como o relacionamento dos dois se desenvolve, que realmente me pareceu assim um desenvolvimento mais similar ao que acontece na vida real. Pra quem gosta de romance, definitivamente esse tá num nível um pouco mais alto de qualidade e acho que merece atenção sim pra quem é fã do gênero. E daí, como eu já tava lendo esse livro da Juliana Keyes, e resolvi pegar então Time Served da Juliana Keyes. Então Time Served é novamente um romance adulto, ele conta a história da Rachel e do Dean. Eles eram namorados na adolescência, mas daí o Dean comete um crime, se eu não me engano, e ele vai preso, e a Rachel meio que abandona ele pra seguir a vida dela, e o Dean meio que nunca perdoou ela por ter abandonado ele. Então ele passou ali, sei lá, quantos anos na prisão, meio que tipo sonhando com o dia em que ele ia se vingar dela. Infelizmente eu dei DNF nesse livro também, eu abandonei esse livro com 51%, eu não consegui mais ler, depois que teve uma cena, eu já não tava gostando até ali, aqueles 51%, mas quando chegou nessa cena eu falei, não, chega, realmente, não tenho mais interesse em saber o que acontece no final. O que foi estopim mesmo pra eu abandonar esse livro foi quando eles têm que ir visitar algum lugar, a Rachel aluga um carro, ela aluga um carro que ela paga com o dinheiro dela, e quando ela vai pegar ele no lugar lá onde ele tá, ele arranca a chave da mão dela e vai dirigir o carro que ela alugou. E ela protesta, esse carro eu que aluguei, eu que vou dirigir. Não, você senta aí bonitinha do seu lado que deixa que eu vou dirigir. E ela pega, abaixa a cabeça e aceita. E foi aí que eu peguei e falei, não, eu acho que esse livro não é pra mim. Mas, né, aquele negócio que eu sempre digo, se você tem interesse aí pela premissa de vingança romântica, definitivamente esse livro aí é pra vocês. Eu fiquei um pouco decepcionada que esse livro foi escrito pela Juliana Keyes, porque até aquele momento eu tava gostando dos livros dela. Esse aí realmente, assim, pra mim foi fail total. O próximo livro que eu tenho pra falar é A Queda dos Anjos, da Susan E. Esse livro vai contar a história de um mundo pós-apocalíptico, depois que anjos desceram do céu pra meio que destruir a Terra. E é aquele negócio, né, mundo pós-apocalíptico absolutamente desesperador. O livro meio que inicia quando a irmã da Penry é sequestrada e a Penry tem que ir resgatar ela, né, aquele negócio, irmã sequestrada, irmã em perigo, a Katniss Everdeen tem que salvar, né, gente? E no meio do caminho, pra ela conseguir resgatar a irmã dela, ela meio que faz um trato com um anjo caído chamado Wraith, que ele tem informação que ela precisa pra poder aí resgatar a irmã dela. E a história meio que parte daí. Então eu não vou dizer que eu não gostei desse livro, porque eu achei que ele é muito bem escrito e é uma história coesa, semi-interessante até. Eu só sinto assim que ele foi muito igual a qualquer outro livro pós-apocalíptico que eu já li. Ela não tinha uma diferenciação suficiente de outros livros pós-apocalípticos pra eu realmente ficar interessada em continuar essa série. E outra coisa que realmente me incomodou muito mesmo foi que essa invasão dos anjos aconteceu supostamente há 6 semanas antes só de quando começa o livro.
E a destruição que a autora descreve é muito rápido demais pra eu achar que aquilo era crível. Pra mim, pro mundo tá realmente na M, como ela descreve no livro dela, precisaria pelo menos 1 ano pra aquilo ter acontecido. Mas 6 semanas é muito pouco tempo. Enfim, essa parte assim foi a parte que mais me incomodou de todo o livro, mas em geral o livro ele é muito legal. Ele só não tem uma diferenciação muito grande pra eu me interessar pra continuar a série. Mas se você ainda tá nesse clima aí pós-apocalíptico, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. Ele é um YA super adequado nesse gênero. Então o próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é The Star-Touched Queen, da Roshani Chokshi. Deus, que nome difícil de pronunciar. Então esse livro vai contar a história da Maya. A Maya, meio que no mundo que ela vive, ela é tida como uma menina amaldiçoada. Então todo mundo no reinado meio que não gosta da Maya. Mas quando o mundo dela entra inteiro em guerra, o pai dela, que é meio que o rei, arranja um casamento de conveniência pra ela, pra tentar apaziguar ali os ânimos dos países vizinhos e tentar impedir que algo pior aconteça. Então da noite pro dia ela meio que se vê a rainha de um local chamado Akron e casada aí com um cara super misterioso chamado Amar. Aí quando ela chega lá em Akron, Akron é um lugar todo cheio tipo de segredos, meio que mágico. Só tinha ouvido falar desse lugar por contos de fadas que ela ouvia quando ela era criança. Então eu não gostei desse livro. Eu achei esse livro extremamente confuso e não nem um pouco claro. A autora, ela se utiliza de uma escrita e uma prosa super maravilhosa e linda, mas ela não tem absolutamente nenhuma noção de como conectar uma coisa a outra na história dela. Eu achei a Maya uma personagem muito mal desenvolvida. Ela é bem burrinha, ela acredita em tudo que todo mundo fala pra ela, menos a pessoa que ela deveria realmente acreditar. O Amar também, tipo, era pra ser um par romântico interessante, tal, tudo misterioso, mas na verdade pra mim ele só tava lá pra gerar desconfiança da Maya e fazer com que ela tomasse decisões estúpidas. O romance entre os dois é muito, tipo, nada a ver. Era a Maya fazendo um monte de coisa e descobrindo um monte de coisa do mundo e tal, tudo, de repente ela tava beijando o Amar, entende? Tipo, pra mim era assim que aconteciam as coisas. Eu falei assim, tá, mas calma, como é que foi de A pra B? Sabe, tipo, não tinha aquela tensão romântica entre os dois. Outra coisa que eu vou reclamar muito sempre é que eu achei que teve muito slut shaming nesse livro e faltou muito amizade entre as mulheres. Tipo, existia muita rivalidade entre mulheres nesse livro. Enfim, gente, eu achei que esse livro, ele tenta demais. Ele tenta ter uma escrita linda, maravilhosa e mostrar cenários super fantásticos, mas ele falha, assim, miseravelmente quando ele esquece de adicionar personagens e uma história interessante. E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é The Darkest Magic, da Morgan Rose, que é o segundo livro da série spin-off de A Queda dos Reinos, que se chama Spirits and Thieves. Obviamente, eu não vou falar sobre o que é esse livro por causa de spoilers. Essa série se passa nos dias de hoje em Toronto e conta a história de duas irmãs que acabam se envolvendo aí numa sociedade secreta, e também se passa em Mítica, lá naquele mundo da Queda dos Reinos, só que 2000 anos antes dos acontecimentos de A Queda dos Reinos. Então, com esse livro eu cheguei à conclusão que primeiros livros às vezes não é o forte de algumas autoras, e a Morgan Rose não é exceção. Assim como em A Queda dos Reinos, eu achei que Spirits and Thieves também, o primeiro livro, foi um pouco fraco, mas nesse segundo livro ela mostra um pouco mais ao que essa série veio pra fazer. Eu achei que nesse livro aqui ela aumenta um pouco mais o escopo da história, e eu sinto que várias coisas, vários elementos mágicos e do enredo começam a fazer um pouco mais sentido aqui nesse livro. Eu adorei The Darkest Magic, eu gostei ainda mais do que o primeiro livro, e se você gosta de A Queda dos Reinos, definitivamente tem que pegar essa série também pra ler, porque ela é muito legal. Eu gosto principalmente dessa mistura da parte de mítica com a parte dos dias de hoje, do dia moderno lá em Toronto. Acho que ficou muito 10 e a Morgan Rose fez isso de uma forma muito legal. Bem, pessoal, esses eram os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Se vocês já leram algum desses livros, deixem nos comentários o que vocês acharam deles. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Insta, no Tumblr, no Snapchat, no Amino Livros. Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby, e nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo!